a Rússia e a nova ordem mundial. Olá pessoal, olha só, eu vou mandar um abraço para 2 membros da família Quase Tudo. É bem rapidinho. E como bom cavalheiro, damas primeiro. Por isso que meu primeiro grande abraço vai para Luzia Santana, do Alto Paraná, no Paraná. Luzia, grande abraço para ti. Finalmente o meu abraço vai para Akira Barrios. Akira, grande abraço para ti. Agora indo ao nosso papo, olha só. Eu acredito que você já ouviu a expressão a nova ordem mundial. É uma expressão muito utilizada nas teorias da conspiração. Utilizada até mesmo no campo religioso. No entanto, eu vou trabalhar essa expressão muito mais no campo sociológico, histórico e social. Mas antes, eu queria te convidar para assistir um vídeo que eu fiz sobre esse assunto há um tempo atrás. Um vídeo exatamente sobre a nova ordem mundial. E aí? Vamos lá? A nova ordem mundial. Esclarecimento. Essa expressão, ou melhor, esse conceito de nova ordem mundial tem várias interpretações. Só para lembrar, a ideia de uma nova ordem mundial não é nova. E um detalhe, eu pessoalmente não simpatizo muito com a palavra novo. Eu acho que tudo tem uma certa mistura. Por exemplo, um autor, quando escreve um livro, ele pega ideias, pensamentos de outros autores para construir a sua obra, que não deixa de ser original, mas tem a influência de outros pensamentos. A expressão ou conceito de nova ordem mundial também está presente nas ciências humanas e também muito presente nas chamadas teorias da conspiração. Na visão sociológica, essa expressão nova ordem mundial surge desde o fim da Guerra Fria. Um pouquinho de história. Até a queda do Muro de Berlim, um fato simbólico do fim do comunismo, a ordem mundial geopolítica estava dividida. De um lado, os países do leste europeu comandados pela União Soviética. De outro lado, os países capitalistas sob a liderança dos Estados Unidos. Em outras e poucas palavras, do ponto de vista sócio-histórico, a nova ordem mundial estava dividida. Desordem na ordem mundial. Finalmente, a União Soviética entrou em colapso. Perdeu o controle dos países do leste europeu. Com a crise política, econômica e militar, a antiga União Soviética voltou a ser Rússia. Fim do comunismo, fim da Guerra Fria. Do ponto de vista sociológico ou das relações internacionais, começa a haver um novo movimento, ou uma nova fase, ou uma nova ordem mundial. Em outras palavras, a antiga ordem mundial política e econômica adentrava numa nova fase. Mas afinal de contas, a expressão nova ordem mundial existe ou é uma expressão abstrata? Tudo vai depender como a gente interpreta, como a gente olha essa expressão nova ordem mundial. Nova ordem mundial é um nome que nós damos às coisas que estão acontecendo ou vão acontecer. Pergunta, ou será que não existe nenhuma nova ordem mundial? Não seria o contrário? Será que nós não estamos vivendo uma nova desordem mundial? Apenas uma questão para a gente refletir. Mas tem um outro lado, o lado das teorias da conspiração. Aliás, eu gostaria de ressaltar que eu fiz um vídeo aqui para você exatamente sobre esse tema, teorias da conspiração. Em outras e poucas palavras, a partir de uma perspectiva de algumas teorias da conspiração, a nova ordem mundial está para acontecer ou já está acontecendo. Enfatizando, isso a partir de algumas teorias da conspiração. Eu, Carlos, não tenho nada contra as teorias da conspiração. Algumas, inclusive, são bem fundamentadas, com bons argumentos. No entanto, as teorias da conspiração esbarram num grande inimigo, a ciência e seu método baseado na prova. De todo modo, essa ideia de uma nova ordem mundial está presente em várias teorias. Teorias da conspiração. Em poucas palavras, a nova ordem mundial teria uma relação íntima com o campo religioso e as sociedades secretas. Em algumas interpretações, em algumas teorias da conspiração, a nova ordem mundial é o início e fim de uma batalha espiritual. Ou seja, a nova ordem mundial é apenas o cenário dessa batalha espiritual. Batalha entre o bem e o mal. Por exemplo, personagens como o Anticristo, a Besta e o falso profeta já estariam
entre nós. Para algumas pessoas, ou para algumas interpretações, a besta e o falso profeta, ou mesmo o anticristo, não seriam pessoas físicas, poderiam ser organizações, ou até mesmo países. Para outros, ao contrário, o anticristo de fato é uma pessoa. A besta é personificada numa pessoa. O falso profeta seria um sujeito já percorrendo a Terra. Nessa interpretação da nova ordem mundial, tudo já é o começo do fim. Fim da humanidade. Vale lembrar, no campo das ideias e das interpretações, podem existir erros e acertos. Talvez mais erros do que acertos. Mas a pergunta continua. Existe uma nova ordem mundial? Organizações secretas, como por exemplo, os Illuminatis. Uma organização que, segundo algumas teorias, já possuiria certos planos para o mundo. Por exemplo, um dos planos dos Illuminatis seria diminuir a população mundial. Isso através de guerras ou táticas de extinção em massa. A nova ordem mundial já estaria estabelecida por grupos e sociedades secretas. Desse modo, essa expressão nova ordem mundial vai depender muito de quem interpreta e como interpreta. Pergunta: do ponto de vista sócio-histórico, estamos vendo uma nova ordem mundial? No meu ponto de vista, sim. Agora com o chapéu e o brinco que eu tinha esquecido. Mas vamos continuar. Observação. Em vez de utilizar a expressão nova ordem mundial, eu vou utilizar nova ordem internacional. É muito mais para deixar a discussão mais didática e diferenciar um pouco do sociológico das teorias da conspiração. Pergunta: qual país está levando o mundo para uma nova ordem internacional? A Rússia. E por falar em Rússia, um breve esclarecimento. Algumas pessoas em pleno século XXI ainda afirmam que a Rússia é comunista e que a China e a Coreia do Norte também seriam comunistas. Detalhe: temos que rever e repensar esses conceitos. Há uma diferença entre teoria e prática. O conceito de comunismo, ele está na teoria sociológica, uma teoria criada por um filósofo alemão chamado Karl Marx. Até 1917 era apenas uma teoria. Mas o que é que aconteceu depois? A antiga Rússia, que era czarista, passou por uma revolução, a chamada Revolução Russa de 1917. Foi a tentativa e a conquista de implantar o socialismo naquele país. E aí surge outro conceito, o conceito de socialismo. De acordo com a teoria, para se chegar ao tal comunismo, tem que passar primeiro pelo socialismo. Eu vou te dizer uma coisa, do ponto de vista sociológico e histórico, o comunismo nunca existiu. O que houve foi uma tentativa socialista abortada. E quando eu digo abortada, é porque ela se distanciou da teoria. Sendo assim, quando alguém chegar para você e disser assim: a Rússia é comunista, a Coreia do Norte é comunista, você vai dizer o seguinte: bom, não existe comunismo. O que é comunismo? O que é esse conceito? Quem criou? Que ordem socioeconômica é essa? Principalmente no mundo ocidental. Aqui no Brasil, por exemplo, seguimos a ordem capitalista. Só para enfatizar, o próprio conceito de capitalismo também é meio escorregadio. Voltando, por que especialistas em relações internacionais estão afirmando dessa nova ordem internacional? Resposta simples. A Rússia tem buscado alianças e acordos, alianças econômicas e militares. Enquanto isso, os Estados Unidos ficam ameaçando a soberania de outros países, fica colocando suas bases militares próximas às fronteiras da Rússia e da China. Ou seja, em vez de uma estratégia diplomática, está agindo na provocação. Cada vez mais os Estados Unidos está perdendo influência, perdendo sua influência no mundo. Por isso que na campanha para presidente dos Estados Unidos, a candidata Hillary Clinton tem acusado o tempo todo a Rússia. Em todas as suas declarações da imprensa lá na campanha, ela tem demonizado a Rússia. E olha que eu estava até simpatizando com ela. Eu vou te dizer uma coisa que é uma interpretação muito pessoal. A vitória de qualquer que seja o presidente lá nos Estados Unidos vai mudar o cenário mundial. Exatamente porque o governo americano está perdendo espaço. Só para lembrar, se depois da Segunda Guerra Mundial os dois blocos
estavam bem delimitados, o bloco ocidental e o bloco soviético. No século XXI, as coisas estão mudando. Mudando cada vez mais rápido. Novos atores poderosos entraram em cena. Por exemplo, Coreia do Norte, China e Rússia. Vale lembrar, todo mundo sabe que possuir bombas nucleares não significa ser uma superpotência. Mas com certeza, as bombas nucleares equilibram as forças. Ajuda e muito na hora das negociações. Detalhe, segundo um especialista em armas, os Estados Unidos já foram ultrapassados em tecnologia militar pela China e pela Rússia. Sou hater, e daí? Tá aqui, ó, o papel, ó. E jogo no chão. E jogo mesmo, qual é o problema? Deixa de reclamar. O dono desse canal aqui é o Carlos Barros, não é você não. Joga e joga de novo. E coisa, o pessoal briga por besteira. Mas vamos logo ao que interessa. Esse meu amigo Carlos não tem jeito. Eu falo, mas parece que tá moco, não tá escutando nada. Ô Carlos, eu já te falei 1000 vezes, não vai ter guerra nenhuma. Isso é tudo invenção desse povinho do PT e aquele tal de Eduardo Neves, que foi presidente da Câmara. É eles que ficam inventando essas histórias. Fica com raiva? Morra de raiva, pode morrer de raiva. Tô nem aí, ó, pode morrer de raiva. Se estrangula, vai. Se estrangula. Meu amigo Carlos, eu vou repetir pela 7ª vez. Você vai tomar 7 caixas de Rivotril e essas minhocas vai sair da tua cabeça. Tira essas minhocas da cabeça, Carlos. E por falar em minhoca, teve um aqui que comentou que eu tava desinformado, que eu só assistia Jornal Nacional. Desinformado é ele. Se ele estiver vendo agora, eu vou dizer. Desinformado é você que fica vendo SBT, Record, tudo essas televisão mentirosa. Tem que assistir Jornal Nacional. Tá com raiva? Morra de raiva, tô nem aí, ó. Vamos morrer, estrangula, Eu digo e repito, eu só acredito no Willy Boni e na Fátima Bernadette, a mulher dele. E tá com raiva? Morra de raiva, tô nem aí. E teve outra aqui que comentou no canal do Carlos. Esse senhor hater fala demais. Pois morra de raiva, tô nem aí. Fala 1 hora, 2 horas, 3 horas, 24 horas o dia todo. E tá com raiva? Morre de raiva. Sou hater, e daí? Cadê o papel? Pera aí, tá aqui o papel, ó. Toma na cara aí no papel, aí é o papel. Sou hater, daí? E jogo no chão. Jogo mesmo. Tá com raiva? Fica brigando comigo? Pra brigar comigo. Vai ficar calma, rapaz. Sou hater e assumo comigo, ó. Bota o dedão pra baixo. Eu entro no canal só pra botar dedão pra baixo. E também assumo. Sou hater porque sou frustrado. Não sei fazer nada e odeio esse mundo. Esse mundo que tá aí merece é dedão, ó. Dedão pra baixo. E não tenho medo de dizer, eu tenho inveja desse povo aí que faz esses vídeos e eu não sei fazer. O que eu faço então? Dedão pra baixo. Tome dedão, tome dedão, tome dedão. E essa história aí de nova ordem mundial, isso é tudo invenção do povo, desse povinho do PT, da Dilma, desse Eduardo Neves. Não existe ordem mundial. E tá com raiva? Morre de raiva. Tô nem aí, ó. Pode morrer de raiva. E se achar que tô enchendo linguiça aqui, pode morrer de raiva. Vou encher linguiça, vai comer a linguiça toda. Só acaba a linguiça quando eu terminar de falar aqui. Sabe ler? Sabe ler não? Cadê? Olha aí, sabe ler? Sou hater, e daí? E jogo no chão. E jogo mesmo. Tá jogando. Sou frustrado e desiludido com a vida. Por isso é que eu meto dedão pra baixo. Entrei no canal e ó, dedão pra baixo. Nem vejo o vídeo até o fim. Dedão. E outros vídeos eu nem vejo. É dedão pra baixo. E eu só paro de falar aqui quando o meu amigo Carlos quiser. Tá com raiva? Morre de raiva. Tô nem aí. Pode morrer de raiva. Vou repetir aqui. Não existe nada dessa história de ordem mundial. Quem bota a ordem lá em casa sou eu. A única ordem que existe é a ordem que eu boto dentro da minha casa, na minha mulher, nos meus filhos. O que tá olhando aí? O que tá olhando? Morre de raiva. Pode morrer de raiva. Tá aí se estribuchando de raiva? Morra de raiva. Tô nem aí. Mas hoje até que eu tô feliz. O meu time jogou com um time lá do sítio de Minas Gerais e a gente ganhou de 0-0. Dedão pra cima. Meu time é bom. Ganhamos de 0 e eles perderam de 0. Tô nem aí. Vitória. Dedão pra cima. Tá com raivinha, é? Tá com raivinha? Tá com raiva? Morra de raiva. Tô nem aí.
pode morrer, estrangular, botar a corda no pescoço, tô nem aí. E quer saber? Eu quero aumento de salário e que meu time ganhe o campeonato brasileiro, principalmente contra aquele Flamengo e aquele tal de Vasco da Gama. Odeio o Vasco, odeio o Flamengo. Quer saber? Ponto final. Esse senhor hater cada dia mais chateado com o mundo. Mas será que ele tem razão? Eu acho que não. Vejamos os fatos. Como eu já disse, a definição do novo presidente dos Estados Unidos será decisiva. E aí surge o problema. Político diz uma coisa e faz outra. Mas se a senhora Clinton seguir o manual dela, o governo americano vai continuar provocando a Rússia e a Coreia do Norte. Os especialistas do mundo já perceberam. Uma nova ordem internacional está se formando. E com a Rússia na cabeça, coordenando todo esse processo. E claro, a China apoiando. Minha opinião, essa nova ordem internacional vai trazer junto o crescimento econômico e militar da China e da Rússia. A Coreia do Norte, por sua vez, não quer problema com a China. Enquanto isso, antigos inimigos do governo americano estão se aproximando da Rússia, como é o caso, por exemplo, do Irã e da Turquia. E ainda dentro desse cenário, o Japão fica ameaçando a China, confiando no apoio dos Estados Unidos. Especialistas em guerra já estão afirmando: a China já se prepara para uma guerra nos mares do sul. Vale ressaltar, a tecnologia militar da China e da Rússia estão super avançadas. Como eu acabei de falar da Coreia do Norte, eu gostaria de lembrar uma coisa. Quem pensa que a Coreia do Norte é pobre em tecnologia, está enganado. A pequena Coreia do Norte já possui a bomba de hidrogênio, a bomba H, ou a bomba Tsar, ou a bomba Kizar, conforme queira se chamar. Uma das piores bombas do mundo. Por isso que eu sempre me pergunto, se os Estados Unidos invadiu o Iraque, invadiu o Afeganistão, por que não invadiu ainda a Coreia do Norte? Já que ela é tão pobre tecnologicamente, que a nova ordem internacional, encabeçada pela Rússia, seja bem menos ameaçadora. O que nós, simples mortais, eu, você, o que nós mais queremos é a paz. E se é para ter esperança, que possamos ter esperança nessa nova ordem internacional. E é em nome dela, da esperança, que eu renovo aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.